pessoal, eu sou a Recado Pipoca Musical e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mitologia nórdica do Neil Gaiman. Se você curte os livros e quadrinhos do Neil Gaiman, já deixa o seu like nesse vídeo e aproveita para se inscrever no canal, porque eu sou muito fã deste ser humano e com certeza não vai faltar conteúdo dele por aqui. Inclusive, clicando no card aqui em cima, você vai ter acesso a todos os posts e vídeos que eu já fiz sobre ele. A primeira coisa que você precisa saber sobre esse livro, até porque foi o que 90% das pessoas me perguntaram quando eu peguei para ler, é que o Gaiman não reconta as lendas, adicionando mil coisas da cabeça dele, mas ele também não se atém a uma simples tradução de alguma lenda nórdica que ele encontrou por aí. Já no prefácio desse livro, ele comenta que a mitologia nórdica é uma das favoritas dele e que ele espera ter contado essas histórias com uma voz honesta, ainda que ele tenha usado um pouquinho de imaginação no meio do caminho. Mas aí você me pergunta, isso é problemático? No meu ponto de vista, não é, porque muitas dessas lendas não foram deixadas escritas por aí, elas foram passadas de geração para geração de maneira oral. Então elas já apresentam várias versões ao longo do caminho, com algumas diferenças entre elas. Também vale lembrar que quando o cristianismo se estabeleceu, a religião se apropriou de muitas lendas, de muitas crenças, de muitos rituais, para que essa mudança de religião não fosse tão drástica, já que a gente sabe muito bem que as histórias e as morais delas funcionam, depende muito só de quem conta. Então, com o passar do tempo e com um filtro certo, bem entre aspas, muitas das lendas, e não só as nórdicas, foram excluídas, foram alteradas, foram esquecidas ou modificadas, e o que sobrou nem sempre foi compartilhado de maneira muito fidedigna. Então sim, existem versões em todo canto. Além de tudo isso que eu falei, no próprio prefácio aqui do livro tem um conselho do Neil Gaiman para os leitores. Ele diz: leia as histórias desse livro, depois se aproprie delas e em uma noite gelada de inverno conte a seus amigos o que aconteceu quando o martelo de Thor foi roubado ou como Odin obteve o hidromel da poesia para os deuses. Isso, de certa forma, foi o que ele fez, só que obviamente ele estudou bastante, né? Pesquisou bastante para poder fazer uma coisa foda pra gente. Ele apresenta 15 lendas que começam no início de tudo com a criação de todas as coisas e terminam no apocalipse, no caos, na destruição por gelo e fogo e com toda aquela escuridão que se apresenta antes da esperança poder reinar novamente e a gente poder reconstruir as coisas do zero. Então não é um final definitivo, é o término de uma etapa, o término de um ciclo para que outro possa começar. Eu tinha pouco contato com essas lendas, tudo que eu sabia até então era o que Hollywood tinha me ensinado, né, em filmes, roteiros que comprimiam os personagens mais básicos em situações muito básicas também. E também quando eu me empolgava muito com alguma coisa, tipo Game of Thrones ou Senhor dos Anéis, eu ia na raiz de algumas das coisas que mais me interessavam e eu dava de cara com alguma coisa, algum resquício das lendas nórdicas ou de outras mitologias que eu também me interesso. E aí eu preciso contar um negócio pra vocês. De início, eu fiquei um pouco preocupada lendo esse livro, porque as 4, 5 primeiras histórias eu fiquei procurando a voz do Gaiman ali e eu não encontrava. E aí eu me perguntei se o problema era a tradução do livro que eu tava lendo ou se talvez o Gaiman tinha, sei lá, resolvido só adaptar pra alguma coisa um pouco mais moderna, os contos nórdicos, porque ele comenta no prefácio também que de repente ele se viu e ele tava procurando a raiz etimológica de uma palavra que tem mais de 900 anos. E aí eu fiquei, tá, mas o que você tá fazendo? Mas talvez eu seja um pouco afobada, porque daí, à medida que eu fui avançando, eu vi que, na verdade, ele tava contextualizando os personagens, as coisas que ele não podia, talvez, recriar muito, né? E aí, passadas as devidas introduções a personagens, a cenários, mundos, né, as coisas todas que tem na mitologia nórdica, eu vi que ele começou a se soltar de verdade e eu percebi que, acima de tudo, ele tava se divertindo muito com o que ele tava fazendo. A mitologia nórdica tem caos, tem sangue, tem amor, tem traição, tem gente que é inteligente, tem gente que é burro que nem uma porta. São deuses, mas são deuses muito humanos. E algumas das lendas são muito divertidas, outras são terrivelmente sádicas, algumas são super legais e você vai levar pra vida inteira, outras talvez não te marquem tanto, ficam meio ok, precisava falar. Mas as minhas histórias favoritas foram chegando um pouquinho mais perto do final, quando a coisa foi ficando um pouco mais obscura, um pouco mais perigosa, porque a gente gosta assim. Isso sem contar os momentos em que a gente tem alguma coisa contada sob o ponto de vista da mitologia nórdica, como por exemplo os terremotos. O que seria um terremoto? É Loki, que tá preso em uma caverna se debatendo quando pinga um ácido no olho dele, e aí quando ele se debate a terra inteira treme. Ou então a inspiração verdadeira dos poetas que viria de um hidromel que Odin encontrou e
compartilhou com outras pessoas. Então esses pequenos detalhes, eles são muito gostosos de a gente ouvir, de recontar, e são eles que tornam as mitologias ainda mais interessantes e importantes para o estabelecimento de uma cultura. E é muito fácil a gente perceber o que exatamente atraiu Neil Gaiman para esse projeto em particular, porque a paixão dele pelas lendas, pelas histórias, permeia todo o trabalho dele desde sempre. E aqui e ali a gente vê de vez em quando um personagem, uma cena dele em que foi inspirada diretamente por essas lendas. Não preciso nem falar de Sandman, que tem inclusive Loki e Thor como personagens da história. E mais do que isso, em Sandman, ele fala o tempo todo como a gente é feito de histórias, como as histórias moldam a nossa realidade e como elas ajudam a explicar onde a gente tá, por que a gente tá e como a gente é. Eu tenho certeza que foi muito gratificante para ele poder trazer esses mitos à luz novamente e, mais do que isso, e aí particularmente que eu considero mais importante, tornar isso acessível. E acessível aqui não significa simplificar a tal ponto que é for dummies, entende? É só deixar ela um pouco mais gostosa de ser ouvida e com um potencial muito maior de ser compartilhada com outras pessoas. Isso ele tira de letra, né? Eu sei que muita gente que gosta do Gaiman fez ou vai fazer a mesma coisa que eu fiz, vai pegar o livro, vai ler de cabo a rabo, mas eu acredito realmente que é um livro mais para você consultar de vez em quando, ou ler uma ou outra história, resgatar alguma memória com isso. É realmente a melhor forma de apreciar uma boa história, assim como ele fala lá no começo, né, para você ler à beira de uma fogueira, ou enfim. A edição nacional ficou muito, muito, muito bonita, ela veio em capa dura, tem um acabamento soft touch, tem uma diagramação maneira dentro também. Eu ainda vou dar uma lida em algumas das lendas no idioma original para ver se rola o mesmo estranhamento que eu tive aqui no começo, mas de todo modo vale muito a leitura, em especial para você que gosta de lendas e de mitologia, em particular a nórdica, claro. Esse livro precisa fazer parte da sua coleção. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês a respeito de mitologia nórdica do Neil Gaiman. Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários qual a sua lenda favorita, qual foi a sua impressão com as histórias. Se você gostou desse vídeo, deixa um like e eu vejo vocês no próximo vídeo.